Olá! Olha, para quem é da área de educação, a sigla BNCC já virou parte do nosso dia a dia, né? Mas, com toda aquela correria, será que a gente para mesmo para entender o que ela significa na prática? Pois é para isso que a gente está aqui hoje. Vamos juntos decifrar a tal da Base Nacional Comum Curricular e ver como ela pode ser uma ferramenta de verdade na sala de aula. Pensa assim, a educação é o alicerce de tudo, certo? Se a educação é essa base, a BNCC, bom, ela é a planta baixa. É o projeto que define toda a estrutura essencial para garantir que essa construção, a formação dos nossos alunos, seja sólida e coerente, e isso no Brasil inteiro. Para a gente descomplicar isso tudo, nosso caminho vai ser bem direto. A gente vai ver o que é a BNCC afinal. Depois, a gente mergulha no coração dela, as 10 competências gerais. Aí a gente olha para a estrutura na educação infantil e também no ensino fundamental. E, por fim, a parte que todo mundo quer saber, como decifrar aqueles códigos. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo, pelo mais importante, o que é, de fato, a BNCC? Qual é a essência desse documento e, principalmente, por que ele existe? Olha só a definição oficial. A BNCC é um documento de caráter, e aqui vem a palavra mais importante, normativo. E o que isso quer dizer? Que ela não é uma sugestão, gente. Não é uma dica. É uma referência obrigatória para todas as escolas do Brasil, sejam públicas ou particulares. É ela que bate martelo sobre o que é essencial que todo aluno aprenda ano após ano. Tá, mas por que criar um documento desses? Bom, a grande busca da BNCC é garantir que um estudante, sei lá no Acre, tenha exatamente o mesmo direito de aprender o essencial que um estudante no Rio Grande do Sul. A ideia é essa, promover a equidade. É uma tentativa de diminuir as desigualdades gigantescas que a gente tem na educação do nosso país e criar um piso de qualidade, sabe? Um ponto de partida comum para todo mundo. Beleza. Agora a gente vai pro coração da BNCC mesmo, a filosofia por trás de tudo. Porque veja bem, a base não é só uma lista de conteúdos para decorar. Longe disso. Ela é toda orientada por um conjunto de competências que buscam uma formação humana integral. E o número mágico que define essa filosofia toda é 10. Isso mesmo, são 10 competências gerais. Pensa nelas como um fio condutor, uma linha que vai costurando toda a jornada do estudante, lá da creche até o finalzinho do ensino médio. E aqui a gente chega num ponto, olha, fundamental. O que a BNCC chama de competência. Porque o documento deixa muito claro que não é só sobre acumular informação, não é só sobre saber uma coisa. A chave aqui é o saber fazer. É sobre conseguir mobilizar o que se sabe, os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os valores, para resolver problemas de verdade. Problemas complexos da vida, do dia a dia, do trabalho, da cidadania. E aqui estão elas, as 10. Dá uma olhada em como elas são abrangentes. A gente vai desde o conhecimento puro e o pensamento científico, crítico e criativo, passando por repertório cultural, comunicação, cultura digital e o que é igualmente importante. Tem também as competências para a vida. Olha lá, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e, claro, responsabilidade e cidadania. Isso é a tal da formação integral na prática. É conectar o saber da escola com o saber ser e o saber conviver no mundo. Ok, entendido isso, vamos dar um zoom agora na primeira etapa da educação básica. E aqui a coisa é bem diferente, porque a estrutura é toda pensada a partir do olhar da criança. Toda a organização da educação infantil se apoia em 6 pilares, 6 direitos fundamentais. E aqui estão eles, os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Repara numa coisa, são todos verbos de ação. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Isso não é à toa, né? Mostra que a criança é vista como a protagonista do seu próprio aprendizado. Todo o planejamento na escola tem que girar em torno de garantir que a criança possa viver esses direitos todos os dias. Mas como é que a gente garante que esses 6 direitos aconteçam na prática, no dia a dia da escola? Bom, para organizar isso, a BNCC propõe 5 grandes áreas, que são os chamados campos de experiência. E a grande sacada aqui é a seguinte: a gente não está falando de matérias ou disciplinas separadas. A gente está falando de campos que misturam tudo: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas. É através dessas vivências que a criança aprende de um jeito integrado, brincando, fazendo sentido.
Certo, agora vamos avançar e ver como essa estrutura se transforma. Quando a gente chega no ensino fundamental, as coisas ficam um pouco mais, digamos, formalizadas. A organização passa a ser por áreas de conhecimento e por componentes curriculares, que são as matérias que a gente já conhece bem. A lógica aqui para essa etapa funciona meio que como uma cascata, sabe? Do mais geral para o mais específico. Lá no topo, a gente tem as grandes áreas de conhecimento. Delas saem os componentes curriculares, ou seja, as disciplinas. Dentro de cada disciplina, a gente tem as competências específicas daquela área. E lá na pontinha, no dia a dia da sala de aula, estão as habilidades que precisam ser desenvolvidas. E essas aqui são as 5 grandes áreas que organizam o currículo todo. Olha que interessante. Dentro de linguagens, por exemplo, não entra só língua portuguesa. Entra também arte, educação física e língua inglesa. Essa organização foi toda pensada para ajudar a conectar os saberes e, claro, incentivar que as disciplinas conversem entre si. E agora, chegamos naquela parte que muita gente acha um bicho de 7 cabeças. Aqueles códigos cheios de letras e números. Mas calma, a gente vai ver que a lógica por trás deles é, na verdade, bem simples e muito útil. A pergunta que não quer calar é: como é que funciona essa sopa de letrinhas? O segredo é que cada pedacinho do código é uma pista. Cada parte dá uma informação bem precisa sobre a habilidade que a gente está olhando. Vamos pegar um exemplo da educação infantil para ver como funciona. Imagina o código EI02TS01. Vamos lá? EI significa, claro, educação infantil. O 02 indica o grupo de idade, nesse caso, o das crianças bem pequenas. O TS é a sigla do campo de experiência traços, sons, cores e formas. E o 01 no final é simplesmente o número do objetivo. Viu só? É como se fosse o endereço certinho daquela aprendizagem. E essa mesma lógica se repete no ensino fundamental. Pega aí o código EF67EF01. EF, ensino fundamental. O 67 indica que essa habilidade vale para o bloco do 6º e 7º ano. As letras seguintes, EF, são do componente curricular, nesse caso, educação física, e o 01 é o número da habilidade. Uma vez que se pega essa estrutura, nossa, fica muito mais fácil de passear pelo documento todo. No fim das contas, a gente vê que a BNCC não é uma receita de bolo, que todo mundo tem que seguir igualzinho. Ela é, na verdade, um mapa. Um mapa que aponta os destinos, ou seja, as aprendizagens que são essenciais. Agora, a jornada, o caminho para chegar nesses lugares, essa é a arte de cada escola, de cada professor, que vai adaptar o percurso para sua própria realidade. Então a pergunta que fica é, com esse mapa em mãos, qual será a jornada? Tomara que essa nossa conversa tenha ajudado a iluminar um pouco o caminho, porque a BNCC é isso, é um documento vivo, que ganha forma de verdade no dia a dia da sala de aula. Se esse conteúdo foi útil, compartilhe com outros colegas da educação. E claro, continue acompanhando a gente para mais discussões como essa.